liderança. São nossos convidados nesta noite 24, o professor Tiago Moreira de Sá, professor associado da Universidade Nova de Lisboa. Boa noite, Sr. Professor, obrigada por ter aceito estar connosco. E também o professor Nuno Monteiro, professor de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade de Yale. Sr. Doutor, muito boa noite. Vou começar por si e por lhe perguntar: que influência pode ter, na sua opinião, se é que terá alguma, esta entrada de Obama com um discurso tão duro contra Donald Trump? Que influência pode ter no desfecho das eleições? Antes de mais, boa noite a todos. Eu penso que a introdução de Obama na campanha de Biden poderá ter um papel importante em motivar os eleitores que já são eleitores de Biden, no sentido em que nunca apoiariam Trump, a de facto saírem e irem votar. As campanhas dos dois lados estão neste momento, mais a de Trump até, mas também a de Biden, a tentar o que os ingleses chamam get out the vote, motivar as pessoas a de facto saírem de casa e irem votar, porque nesta fase da campanha já há muito poucos eleitores indecisos e, portanto, trata-se muito pouco de tentar tirar eleitores ao outro lado e muito mais de garantir que os eleitores do nosso lado, de cada um dos lados, irão votar. E Obama tem um papel importante, particularmente com o eleitorado afro-americano, que em 2 ou 3 estados críticos é uma fatia importante do eleitorado. E penso que aí poderá ter um papel importante. Faço a mesma pergunta ao professor Tiago Moreira de Sá, se há aqui um papel decisivo ou pode haver aqui, nesta intervenção de Obama, um importante contributo de mobilização do eleitorado para votar Joe Biden? É essa também a sua leitura? Sim, em parte sim, concordo com o que disse o Nuno. Aliás, um abraço para o Nuno, para o Porto. Um abraço. Concordo que o Obama vai ser importante, a intervenção do Obama é importante para mobilizar o eleitorado, e nós sabemos que estas eleições vão ser decididas nos estados decisivos, nos swing states decisivos, pela capacidade de mobilização, ou seja, das pessoas irem mesmo votar e não ficarem em casa, e os afro-americanos de alguns estados e os hispânicos noutros. O Obama também teve muito bons votos nos hispânicos, noutros votos fazem toda a diferença. Agora, há também alguns elementos contraproducentes. Também houve na eleição do Trump um voto de rejeição do Obama e uma tentativa de ruptura que o Obama fez com uma certa identidade da América, com a affirmative action, as ações afirmativas, não sei bem agora traduzir para português, que claramente uma parte do eleitorado norte-americano rejeitou, ligar às minorias, que rejeitou porque considerava que aquilo estava a roubar a identidade da América, e certo sentido o Obama, involuntariamente, com boas intenções, foi uma das pessoas que reintroduziu a questão da política identitária na política norte-americana. Ela já vinha de trás, mas com esta força, em larga medida, teve a ver com algumas das políticas do Obama. O Obama disse que Trump gera a presidência dos Estados Unidos como um reality show, disse também que deixa a reputação do país em farrapos. São bons argumentos nessa tentativa de mobilizar o eleitorado? Em certo sentido, sim. Os Estados Unidos estão muito tribalizados. A expressão que se usa agora é esta. Antes falava-se muito em polarização e agora fala-se em tribalização, que é uma espécie de polarização extrema. Há duas tribos. Há uma tribo pró-Trump e uma tribo anti-Trump, que é mais do que o anti-Trump, também há os liberals, portanto, uma certa esquerda norte-americana que tem uma identidade própria. E esta tribalização faz com que, de alguma maneira, os eleitorados já decidiram o que é que vão votar. E não vai haver grande transferência de voto a partir daqui. Agora, o que acontece muitas vezes é que, e nós temos visto, aliás, isso, é que o Trump, por exemplo, pode dizer o que quiser, e tem dito muito e tem feito muito, e não perde a sua base de apoio. Estamos a falar talvez de 4, 5% da base de apoio que não sabe se vai votar no Trump, o que é importante, porque se essa base de apoio não votar no Trump e votar no Biden, pode fazer a diferença quem ganha a eleição. Mas estamos a falar de uma base de uma muito pouca porcentagem. Portanto, aconteça o que acontecer, diga o que o Trump o que disser, acontecer o que acontecer no debate hoje, a base de apoio vota no Trump e está altamente mobilizada. Do outro lado é que nós não sabemos qual é o efeito, sobretudo o efeito anti-Trump, na mobilização das pessoas. Sabemos que há algum, pelos estudos de opinião, mas não sabemos se é o suficiente para irem votar em massa nos tais estados decisivos. Professor Nuno Monteiro, já aqui disse que também considera que não há neste momento grande transferência de votos de um candidato para o outro, nem mesmo com as notícias que surgiram nos últimos dias e que marcam de alguma forma também estas últimas horas que envolvem negócios de Donald Trump na China? Eu penso que não. Eu penso, e dizendo um pouco o que o Tiago acabou de dizer, Trump tem teflon para problemas. É como aquelas sertãs em que nada agarra, não é? Qualquer coisa que se atira a Trump, já vimos isso na campanha de 2016, aquilo não agarra, resvala e o eleitorado dele, 90 e tal % da base dele, continua a votar nele. Biden é muito mais uma pessoa que tem velcro para problemas, não é? Não é como Hillary Clinton, que tinha super cola para problemas e tudo constituía um enorme problema, mas é um pouco mais suscetível a esses problemas. E aí a questão
questão de tentar denegrir o nome, por exemplo, da família de Biden, ou de tentar falar de Biden agora como alguém que irá tentar mudar as regras do sistema judicial americano, poderá ser uma atitude de Trump que consiga retirar, desmobilizar alguns votos a Joe Biden. Acho que é nisso que Trump vai apostar e acho que é nisso que ele tem que apostar. É uma campanha um pouco desesperada, porque a probabilidade de vitória nesta altura já é muito baixa e a vitória virá apenas da desmobilização do eleitorado, ou de parte do eleitorado de Biden, tentando, digamos, tornar as águas mais turvas, e isto acompanhado de uma questão que é muito importante nesta altura, que é o esforço muito bem estruturado de todo o Partido Republicano em suprimir o voto do lado de Biden. E a conjugação destes dois esforços, desmobilização e supressão, poderá, enfim, dar uma vitória a Trump, mas neste momento é pouco provável. Professor Moreira de Sá, porquê é que as notícias contra Trump não se colam a ele? Porquê é que isto acontece? Porque ele tem um discurso que é exatamente aquele que as pessoas querem ouvir e por isso não desgrudam, digamos assim, desse discurso e dessa forma de estar na política. Qual é exatamente a sua explicação para isso? Também, mas é também um efeito da tal tribalização. Nas tribos, os elementos das tribos não questionam o líder tribal. Obedecem ao líder tribal, por um lado. Por outro lado, mesmo as pessoas que não gostam especialmente do Trump, gostam muito menos dos outros. E quem é que são os outros? É o sistema. E o Biden, para muita gente, é o sistema, não tanto quanto a Hillary, mas é o sistema e está na política há 40 anos. O Trump, apesar de tudo, agora já não é propriamente, não pode dizer que é uma pessoa que vem de fora, porque está há 4 anos como presidente, mas foi uma pessoa que veio de fora da política, bem entendido, com a promessa de limpar o sistema. É muito aquela ideia que tem sido falada, eu não gosto muito do populismo como expressão, porque dá para tudo, mas tem sido usado para caracterizar os movimentos populistas, que é uma espécie do povo puro contra a elite impura. E o Trump representa esse povo, ou porta-voz desse, melhor dizendo, desse povo puro, contra a elite corrupta, que é a elite corrupta, acha o povo e acha o Trump, que é a elite de Washington. E, portanto, por um lado, é esta questão tribal, mas, que é identitária, mas, por outro lado, há uma rejeição ainda maior do outro. Portanto, mesmo as pessoas que não morrem de amor pelo Trump, algumas que vão votar sobretudo contra o outro. E o outro aqui é muita coisa, mas é, desde logo, o sistema. Se eu puder acrescentar só aqui uma nota ao que o Tiago acabou de dizer, que me parece importante é que a base eleitoral de Trump tem todos estes apoiantes que o Tiago acabou de falar, que são pessoas que de facto são pró-Trump e contra aquilo que Obama e Biden e Hillary Clinton representam, mas há também uma segunda componente aí, que são eleitores conservadores, conservadores religiosos ou conservadores económicos, elites económicas que querem uma economia completamente desregulamentada e que votam em Trump não por verem nele uma excelente pessoa, um excelente político, um excelente ser humano, mas votam em Trump, para usar uma expressão que eu uso muito nos Estados Unidos, porque é a arma do crime. Votam em Trump porque é ele que vai conseguir colocar todos os juízes conservadores nos tribunais, porque é ele que vai conseguir desmantelar a regulamentação da economia e, portanto, Trump, para esses eleitores, tem teflon. Porque qualquer característica pessoal que seja negativa, e temos visto muitas, não lhes interessa porque não é por isso que eles vão votar em Trump. Permitam-me, e antes de olharmos mais concretamente para o que podemos esperar e o que cada um de vocês espera do Frente a Frente desta noite, permitam-me que introduza ainda mais um dado nesta nossa conversa. O diretor dos Serviços de Informação dos Estados Unidos acusa a Rússia e o Irão de tentarem interferir nestas eleições presidenciais norte-americanas, garantindo que os dois países tiveram acesso às listas eleitorais com o objetivo de influenciar o voto e que os e-mails intimidatórios recebidos por alguns eleitores nos últimos dias foram enviados pelo Irão para prejudicar Donald Trump. A 13 dias das eleições presidenciais nos Estados Unidos, os serviços de informação norte-americanos dão uma rara conferência de imprensa. Some voter registration information has been obtained by Iran and separately by Russia. This data can be used by foreign actors to attempt to communicate false information to registered voters that they hope will cause confusion, sow chaos, and undermine your confidence in American democracy. Especifica. We have already seen Iran sending spoofed emails designed to intimidate voters, incite social unrest, and damage President Trump. Os e-mails a que se refere foram recebidos por eleitores democratas em pelo menos 4 estados, incluindo a Flórida e a Pensilvânia. Neles, alegadamente, os Proud Boys, um grupo de extrema-direita apoiante de Trump,
ameaçavam os eleitores democratas ou votavam em Donald Trump ou iriam atrás deles. Terá também sido divulgado um vídeo a sugerir que podem haver votos fraudulentos. Tudo obra do Irão, garantem os serviços de informação. These actions are desperate attempts by desperate adversaries. Quanto à Rússia, não foram adiantados muitos detalhes. Although we have not seen the same actions from Russia, we are aware that they have obtained some voter information just as they did in 2016. Há 4 anos, avisada foi a candidata democrata Hillary Clinton. Agora, alguns democratas questionam o desvio das atenções da Rússia e o facto de o Irão querer prejudicar o presidente. É que John Ratcliffe, o diretor dos serviços de informação, é um ex-congressista republicano leal a Donald Trump. Professor Tiago Moreira de Sá, sabemos que a política norte-americana é muito diferente da forma de fazer política que estamos habituados na Europa, mas é um pouco difícil de acreditar que notícias destas não tenham impacto nas eleições. É muito difícil, e se fosse há uns anos atrás, seguramente que tinha. Mas agora, aparentemente, não sei, não tem, porque viu-se em 2016. Em 2016 falou-se também muito da interferência da Rússia nas eleições norte-americanas. Aliás, depois veio a ser confirmado por 16 agências de informações norte-americanas, e isso não interferiu na eleição do Donald Trump. E, portanto, há de facto uma mudança, o que até é estranho, porque uma boa parte dos republicanos, mas talvez mais a elite do que o votante republicano, é muito anti-russo. E continua a ser, aliás. E, aliás, impediram o Trump de fazer a política que queria para a Rússia, que era afastar a Rússia da China, quebrando aquela quase aliança que há entre a Rússia e a China, aproximando-se ele próprio da Rússia, fazendo uma espécie de quase aliança, que pelo menos era o que ele pretendia com a Rússia, Estados Unidos-Rússia, de forma a que os Estados Unidos e a Rússia juntos equilibrassem a ascensão da China. E não foi capaz. Não foi capaz pelos próprios republicanos, desde logo no Congresso, primeiro na Câmara dos Representantes, quando tinham maioria, e depois quando tiveram na maioria do Senado. E agora houve uma transformação. O efeito que a Rússia, por exemplo, tem hoje na política norte-americana, pelo menos eleitoral, na política tem bastante, como vimos, mas a nível do comportamento eleitoral parece que se esvaziou. Bem, durante a Guerra Fria era uma das grandes questões, aliás, das questões que unia o eleitorado norte-americano e os partidos. O grande consenso era o consenso anti-russo. Agora transferiu-se para a China. O grande consenso que existe neste momento nos Estados Unidos da América é o consenso anti-China, e é visível nas elites, vê-se o Biden e o Trump, nos apoiantes dos dois partidos e até diria na população em geral. Estamos já muito próximo da hora do frente a frente entre Donald Trump e Joe Biden. Será o segundo e último debate entre os dois candidatos até às eleições. Professor Nuno Monteiro, numa altura em que as sondagens parecem dar uma vantagem consolidada a Joe Biden, é de esperar naturalmente que ele aproveite dar tudo por tudo neste debate para conseguir mobilizar o seu eleitorado. Qual é a sua previsão sobre a estratégia que vai ser adotada esta noite pelo candidato Joe Biden? Apresentará uma postura mais agressiva, com todas as condicionantes que existem, como microfones encerrados, etc. Sacará, digamos assim, de novos temas para o debate? O que é que prevê que possa acontecer esta noite? Eu penso um pouco o contrário. Eu penso que Biden vai tentar fazer com que o relógio chegue ao fim o mais rapidamente possível. O ideal para Biden era não haver debate. O ideal para Biden era a eleição ser hoje, porque ele está bastante à frente nas sondagens. Eu penso que nós, aliás, só não dizemos que ele está decisivamente em vantagem porque tivemos uma surpresa grande em 2016 e, portanto, agora ninguém quer arriscar dizer que ele está tão à frente que Trump já não tem hipótese de ganhar. Está muitíssimo à frente. O Economist dá-lhe 93% de probabilidade de ganhar. O 538, que é um site americano de sondagens, dá-lhe 88%, portanto, em torno de 90%. Eu penso que Biden vai jogar à defesa, vai tentar manter a calma. O debate não me parece ter grande lado positivo para ele. Ele não tem muito a ganhar e tem muito a perder. Designadamente, tem muito a perder se cometer uma gafe, ou seja, se disser alguma coisa que lhe sai mal e que vá dominar o ciclo dos noticiários durante 24, 48, 72 horas e que possa retirar-lhe algum voto. Mas isso pode acontecer tanto para um lado, mas isso, professor, pode acontecer tanto para um lado ou para o outro, ou não é tão grave sim, mas Trump, se o Donald Trump tiver uma gafe neste debate? Como eu digo, ele tem teflon para gafes, já cometeu milhares e não lhe aconteceu nada. Mas para além disso, ele não tem muito a perder.
Portanto, ele é um pouco aquela equipa que tem que meter mesmo o guarda-redes lá à frente a tentar marcar nesta altura, para usar uma metáfora do futebol, porque não tem muito a perder. Neste momento ele só tem a ganhar com o debate. E penso que vai tentar desestabilizar Biden falando do filho, Hunter Biden, que ele sabe que é um tema que desequilibra Biden e no qual Biden poderá, com relativa facilidade, cometer uma gafe. E penso que tentará também desestabilizá-lo com o tema da possibilidade da nomeação de mais juízes para o Supremo, que é um tema muito quente e que pode dividir o eleitorado de Biden, dependendo do que ele diga, e com isso desmobilizar parte do eleitorado de Biden. Professor Moreira de Sá, Joe Biden tem de facto interesse em fazer-se de morto, digamos assim, durante estas horas, ou esta hora e meia que vai durar este debate? Eu não estou tão confiante quanto o Nuno que isto esteja ganho para o Biden. E se fôssemos ver as sondagens Estado a Estado nos estados que verdadeiramente contam, tirando o Michigan, mas a Pensilvânia, o Wisconsin, bem, então a Flórida está praticamente empatado. O Ohio, o Trump vai à frente. Da Carolina do Norte, o Trump já está praticamente a ultrapassar o Biden. Já não fala de Geórgia, que eu acho que o Trump vai ganhar. Portanto, não estou tão certo que no colégio eleitoral... Ou seja, acha que há uma possibilidade forte ainda de Trump ganhar estas eleições? Eu acho que é possível. Não sei se diria forte, mas acho que é possível. Olhando, eu estava a fazer esse exercício, olhando para as sondagens Estado a Estado, que é o que conta, acho que o Biden vai ganhar no voto popular. Mas como o que conta é o colégio eleitoral, no colégio eleitoral ainda é possível o Trump ganhar, porque estamos a falar de diferenças, tirando o Michigan, inferiores a 5%. E nós sabemos que é possível virar inferiores a 5%, aliás, virou em 2016. E também sabemos que há uma coisa que se chama, da ciência política, a espiral do silêncio. São pessoas que não dizem que vão votar no Trump. As sondagens tendem a prejudicar o Trump. Não dizem que vão votar no Trump, mas depois no silêncio da urna acabam por votar no Trump. Quanto ao debate de hoje, eu acho que o Trump claramente vai estar na ofensiva. Também não convém arriscar, apesar de tudo ele estar atrás nas sondagens, apesar do que eu disse. E vai tentar fazer um bocadinho o que já fez, que é colar o Biden aos setores mais à esquerda do Partido Democrata, explorando as contradições e as divisões que existem também no Partido Democrata, que nós falamos pouco cá, e que são muitas, e uma radicalização de alguns setores do Partido Democrata, ameaçar com o papão do socialismo, dizer que é um perigoso socialista, que nos Estados Unidos da América é talvez o pior pecado que se pode ter, e que vai dar a cabo da economia, e, como disse o Nuno e bem, introduzir um elemento de caráter, que é dizer, ele é corrupto, o filho e a família é, de tal maneira que faz parecer, ele chegou a dizer isto, a Hillary Clinton é uma mulher séria, chegou o Trump a dizer isto. Deixe-me... Força. Eu só adicionar uma nota aí, que é o Trump tem uma dificuldade, que é passou muitos meses dizendo que o Biden era praticamente senil. E agora mudou de rumo e diz que o Biden é praticamente um Vladimir Lenin do século XXI, não é? Um tipo extremamente à esquerda, vai revolucionar os Estados Unidos, parece que é o Bernie Sanders. E não diz a treta com a careta, não é? Ou é um ou é outro, e é difícil para ele colar estas duas ideias. Tem sido difícil. Mas pode assustar o eleitor. Queria concluir relativamente ao debate, não é? Ao que poderá ser a estratégia de cada um. Em relação ao Biden, eu acho que o Biden vai fazer o Biden tem uma estratégia catch-all, portanto, querer ir a todos. E, portanto, vai fazer uma estratégia de tentar agradar a toda a gente, o que lhe permite não desagradar aos vários setores do Partido Democrata e da esquerda dos Estados Unidos da América, muitos deles podem nem ser do Partido Democrata, e tentar entrar naquele pequeno eleitorado, que é muito pouco, 4, 5%, de republicanos que não querem votar no Trump. E se ele conseguir fazer isso, pode ganhar. E acho que ele vai apostar claramente nisso. O que, aliás, quer a tática de um, quer a tática do outro, são consistentes com a estratégia que têm. O Trump tem uma estratégia radical antissistema. E é o que ele vai tentar, desde o princípio que ele tem, claramente, é aquilo que eu dizia há pouco. O radical contra o sistema, ao lado do povo, contra as elites. O Biden tem uma estratégia moderada centrista. As táticas do debate vão traduzir estas duas estratégias diferentes. Este dado que foi introduzido neste debate e de qual se tem falado muito também nas últimas horas, de os microfones estarem desligados quando um candidato usa da palavra, só na fase introdutória de cada resposta, na fase em que expõem o tema, os microfones vão estar encerrados do outro lado, ou seja, há ali uma proibição de se interromperem. Quem é que é mais favorecido por esta restrição no debate? Eu acho que não vai contar muito, porque depois, a partir desses 2 minutos, podem se interromper à vontade. E, portanto, como de resto aconteceu no último. E este poderá até ser pior, não? Eu acho que sim. Nós ainda podemos olhar para trás e achar, com base neste segundo debate, que o outro foi uma espécie de amena conversa entre cavalheiros. porque agora estamos meio em cima da eleição e vai-se jogar tudo por tudo. Claro. E, portanto, eu acho que claramente o Trump é imparável. Aliás, nem o Covid parou o Trump, quanto mais 2 minutos de microfone desligado. Portanto, eu acho que vai ser um debate
tem tudo para ser pior que o anterior. Diga, professor Nuno Monteiro. E só adicionar que eu não me parece que o facto do microfone estar desligado vai impedir Trump de tentar atrapalhar Biden, porque Biden ouve, está lá ao lado. Nós podemos não ouvir, mas ele pode continuar a tentar atrapalhar Biden e tentar puxar a gafe, que creio que será a principal tática dele no debate. Relativamente aos temas que foram escolhidos para este debate, pandemia, famílias americanas, que é uma coisa que eu vou tentar também perceber melhor o que é com a vossa ajuda, a questão racial, alterações climáticas, segurança nacional e liderança. Quais é que são os temas mais agradáveis, digamos assim, para cada um dos candidatos? E, professor Moreira de Sá, exatamente o que é este capítulo do debate que diz respeito a famílias americanas? Tem a ver com a economia, com a crise, na sequência da pandemia? Será isso? Boa pergunta. Não sei ao certo. Eu acho que claramente há um tema que beneficia o Biden, que é a pandemia. Tem-se visto isso nas sondagens. Cada vez que a pandemia está no centro do debate, o Biden sobe nas sondagens e o Trump desce. Há claramente a percepção que o Trump não geriu bem a pandemia e, aliás, nem era desnecessariamente, porque aquilo foi gerido a nível dos Estados e das cidades. Portanto, o Trump falava a toda a hora e tweetava a toda a hora e acabou por se pôr no centro do problema. Acho que o tema mais vantajoso para o Trump é a segurança. Claramente, segurança, eu diria segurança externa e segurança interna. Claramente, a lei e ordem foi um momento em que o Trump descolou nas sondagens. Acho que a economia também tende a beneficiar, apesar de tudo, olhar para as sondagens, tende a beneficiar o Trump. E a família, não sei, sinceramente, como é que se pode pegar no tema da família. É muito difícil, não sei sinceramente qual é que é a ideia. Também quando vi os temas também fiquei intrigado. Ficou curioso. Eu também. E o professor Monteiro talvez possa ajudar-nos com um contributo para perceber melhor o que é que pode ser este tema no debate. Isso. Eu penso que o tema da família pode ser pegado de duas maneiras, uma mais de feição a cada um dos candidatos. Donald Trump tentará pegar na questão do aborto. E no facto de, na segunda-feira, ele conseguir ver aprovada a nomeação da terceira juíza, do terceiro juiz do Supremo Tribunal, feito por ele, nomeado por ele, e que consolida uma maioria conservadora 6-3 no Supremo Tribunal. São cargos vitalícios, isto vai durar décadas para os democratas conseguirem desmontar, e, portanto, é uma forma de pegar no tema da família de um modo conservador, religioso, anti-aborto. Penso que, da parte de Biden, há a questão que é muito premente agora durante a pandemia, da dificuldade que as famílias têm em conseguir manter-se no jogo, com custos de escolaridade e particularmente de apoio ao child care, portanto, de apoio às crianças mais pequenas, creches, infantários, tudo isso altíssimos, e que tornam muito difícil a famílias de classe média conseguirem ter o casal com 2 empregos e manterem, digamos, uma vida de classe média normal. E penso que esse é um tema que aproveita mais a Joe Biden, o facto do sonho americano ter um bocado colapsado para a classe média. O professor Nuno Monteiro pode explicar-nos melhor qual é que é a sua previsão olhando para as sondagens, qual é que é a sua previsão quanto aos resultados eleitorais nestas presidenciais? Porque há pouco dei a oportunidade ao professor Tiago Moreira de Sá de explicar um pouco melhor porque é que achava que Trump ainda pode ganhar. Pergunto-lhe exatamente, não ficou tão claro qual é a sua previsão e em que é que ela se sustenta. Digamos, isto é um truísmo. Sustentando-me nas sondagens, nas variedíssimas sondagens que tenho visto, vejo que Joe Biden tem à volta de 90% de probabilidade de vencer e, portanto, acho que tendo 9 em 10 probabilidade, aposto nele, se tivesse que apostar, apostaria nele. Acho que o Tiago tem toda a razão em dizer que não é impossível que Trump ganhe e em 2016 ganhou. Acrescentava apenas que a margem que Biden tem é cerca de 1,5 vezes a margem que Hillary Clinton tinha a 12 dias da eleição de 2016. E, portanto, a sua vantagem, mesmo nos estados baloiço, que vão ser os que importam mais, é mais consolidada e, portanto, vai mais à frente, tem maior probabilidade de vencer. Isso é importante. Mas também, ao mesmo tempo, olhando também para as sondagens, quando nós, e isto vai decidir muito na Flórida, claro, mas também nos estados da cintura da ferrugem, os suspeitos do costume, Hawaii, Michigan, Pensilvânia, Wisconsin, quando nós perguntamos às pessoas desses estados da cintura da ferrugem, se vivem melhor hoje do que viviam há 4 anos atrás, apesar da pandemia, a maioria diz que vive melhor. E isto é um indicador muito forte, tendo em conta históricos de eleições anteriores americanas. A pergunta que se pode fazer, alguém fazia-me esta pergunta, porquê é que os eleitores da cintura da ferrugem não vão votar no Trump? Se vivem hoje melhor do que viviam antes. É uma pergunta importante. E porquê é que não vão? A hipótese é que talvez possam ir votar no Trump
E olhando para as sondagens, isso é possível, tendo em conta que a diferença não é muito grande. Bom, há várias explicações. Os democratas, em muitos destes estados, o Hawaii foi oscilando, o Obama ganhou no Hawaii, mas sempre oscilou bastante entre republicanos e democratas. Agora os outros, o Michigan, o Wisconsin, a Pensilvânia, bem, a Virgínia, mas essa já está atribuída aos democratas, eram estados em que os democratas já ganhavam há bastante tempo. A vitória do Trump foi uma surpresa. E ganhavam por uma série de razões, entre as quais a organização do partido nesta zona e fundamentalmente ligada ao peso dos sindicatos, que tinha muita força nestes Estados. Ora, os sindicatos, por razões diversas e muito ligadas à globalização e outros, os sindicatos hoje em dia são uma sombra do que eram no passado nos Estados Unidos da América. Por um lado. Por outro lado, muitas destas pessoas, quer dos sindicatos, quer aqueles que representavam, que eram os chamados blue-collar workers, os trabalhadores de colorinho azul, sentiram-se traídos pelos democratas. Acharam que os democratas permitiram os acordos de comércio livre, a globalização, que transferiu dinheiro, rendimento, emprego, empresas para outros países como o México, a China e por aí fora. Portanto, sentiram-se traídos pelos democratas. E viraram para o Trump, mesmo, ainda que o Trump tenha ganho por pouco nestes Estados, ganhou por pouco. A questão é saber se isto foi uma coisa meramente pontual. Sim. Ou se não, ou se há uma transformação neste eleitorado que vai decidir esta eleição. Aguardemos então mais um pouco, mais 2 horas para o início desse frente a frente. Muito obrigada, professor Tiago Moreira de Sá. Obrigada também, professor Nuno Monteiro, por ter estado connosco esta noite, na Noite 24. Fechamos por agora esta página na informação da TVI, mas já a seguir o jornalista João Pedro Rodrigues vai atualizar as notícias. À 1 da manhã começa a especial informação para acompanhar o frente a frente entre Joe Biden e Donald Trump. Continue connosco. Boa noite e até amanhã.